Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com a nossa primeira aula do curso de Photoshop. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, conhecermos as ferramentas, é necessário compreendermos os itens da área de trabalho. Vamos começar aqui pela barra de menus. A barra de menus está dividida por categorias e cada menu contém opções que nos auxiliarão durante nossos trabalhos. Logo abaixo, encontramos a barra de opções. A barra de opções contém complementos correspondentes às ferramentas que escolhemos aqui na nossa caixa de ferramentas. Aqui encontramos as abas dos arquivos ou imagens que atualmente se encontram abertos. Aqui encontramos as janelas suspensas. A janela mais importante dessa seção é a janela Camadas. Na janela Camadas, encontraremos uma lista de todas as camadas pertencentes ao nosso trabalho. Na janela Camadas, encontramos uma lista das camadas pertencentes ao nosso atual trabalho e também várias opções que nos permitem fazer alterações. No centro, encontramos a tela de pintura. A tela de pintura é o nosso espaço de trabalho principal, pois é nela que inserimos as imagens para que possamos fazer as edições. Vamos conhecer agora algumas ferramentas básicas do Photoshop, começando pela ferramenta Mover. Ao acionarmos a ferramenta Mover, podemos então selecionar a nossa camada de trabalho dentro da tela de pintura. Basta que a opção Selecionar automaticamente esteja ativada aqui na barra de opções. Também é possível trabalharmos com esses controles de transformação que nos permite redimensionar a nossa figura. Para que esses controles sejam exibidos, é necessário que a opção Mostrar controles de transformação esteja ativada. Veja. Sem a exibição desses controles, fica muito difícil manipularmos a nossa imagem. A ferramenta Mover nos permite mover a figura, girar a figura, alterar a sua altura, alterar a sua largura, alterar proporcionalmente, ao alterarmos proporcionalmente a nossa imagem, será necessário pressionarmos a tecla Shift enquanto fazemos o redimensionamento. Se não utilizarmos a tecla Shift, a transformação fica livre e a imagem pode ficar deformada. Através da ferramenta Mover, também podemos inclinar a imagem ou criarmos uma perspectiva. Para inclinarmos a imagem,
ou criarmos uma perspectiva, será necessário mantermos a tecla Ctrl pressionada. Com a tecla Ctrl pressionada, escolha um controle de transformação para alterá-la. Para cancelar as alterações, você pode teclar a tecla ESC. A imagem é restaurada. Para confirmar a transformação, basta teclarmos Enter. Antes de cancelarmos ou confirmarmos a transformação, note que existe uma linha contínua compondo as bordas desta imagem. Isso significa que a alteração foi feita, porém não foi confirmada e nem cancelada. Vou teclar Enter e a linha irá ficar pontilhada. Alteração confirmada. Portanto, a ferramenta Mover nos permite mover, girar. Para girar a imagem, verifique o eixo de rotação e posicione o cursor do mouse para fora da imagem até que apareça um arco próximo a um dos controles de transformação. A imagem irá girar em torno do eixo de rotação. Se esse eixo for movido, a direção da rotação sofrerá também uma alteração. A próxima ferramenta dessa aula é uma ferramenta de seleção que se chama letreiro. Os principais letreiros são ferramenta letreiro retangular e ferramenta letreiro elíptico. Vamos começar com a ferramenta letreiro retangular. Vamos escolher uma nova imagem. Marque a posição inicial, pressione o botão do mouse e arraste até a posição final. A área da imagem se encontra selecionada. Com a seleção feita, você pode fazer as alterações que achar necessário. É possível notar na barra de opções que você pode criar uma nova seleção, adicionar outra seleção a esta seleção. Basta ativar essa ferramenta. Também é possível cortar uma seleção ou criar uma seleção a partir da interseção. Ferramenta letreiro elíptico. Com o auxílio dessas linhas guias da régua, irei mostrar para vocês onde você precisará iniciar a sua seleção. Com a área da imagem selecionada, é possível excluir essa parte da imagem apenas teclando Delete no teclado.
Se a sua intenção é excluir a área que não foi selecionada na imagem, basta ir até o menu Selecionar e inverter a seleção. Para cancelar a seleção, volte ao menu Selecionar e escolha Cancelar seleção. Logo abaixo, encontramos as ferramentas Laço. Vamos escolher outra imagem para que possamos testá-las. O objetivo aqui será remover o vaso de cactos, permanecendo apenas com o fundo. Aciono a ferramenta Laço, escolho um ponto inicial, pressiono o botão do mouse, mantenho pressionado e vou contornando, mesmo que irregularmente, a imagem que eu desejo excluir. E fecho a seleção no ponto onde eu iniciei. Agora vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a seleção e vamos escolher a opção Preencher. Em Usar, escolha a opção Sensível ao conteúdo. Para que o preenchimento seja homogêneo, as opções de mesclagem devem estar no modo normal e com a opacidade 100%. Vamos clicar em OK. O vaso foi removido. Próxima ferramenta, Laço poligonal. Nesta imagem, nós iremos remover o fundo, permanecendo apenas com a estrela. Acione o laço poligonal, escolha um ponto inicial, dê um clique. Não há necessidade de manter o botão do mouse pressionado. Posicione o cursor do mouse no ponto onde a linha irá mudar de direção. Dê um clique. Novamente. E finalizamos onde começamos. Mais uma vez será necessário inverter a seleção. Caso contrário, a estrela será apagada. Selecionar, inverter. Vamos teclar Delete. Vamos cancelar a seleção teclando Ctrl D. Devido ao suporte da estrela, esta ponta ficou danificada. Ainda com o auxílio da ferramenta Laço poligonal, nós poderemos corrigir essa imperfeição, além de removermos a ponta que está danificada. Com a mesma ferramenta Laço poligonal, nós poderemos selecionar uma das pontas perfeitas para que possamos recolocá-la na parte superior. Com a seleção feita, teclaremos Ctrl J
e uma nova camada será criada apenas com esta ponta. Com o auxílio da ferramenta Mover, reposicionamos a ponta. Giramos a figura. E a posicionamos no local desejado. Confirmamos com Enter. Próxima ferramenta, laço magnético. Vamos escolher outra figura. A ferramenta laço magnético nos permite fazer a seleção, reconhecendo o contraste existente na imagem, ou seja, aqui nós encontramos uma parte escura em contraste com uma outra parte clara. A ferramenta laço magnético irá criar uma linha de seleção entre essas duas áreas. Não há necessidade de pressionar o botão do mouse, apenas clicamos no ponto inicial e contornamos a figura lentamente. Para corrigir uma seleção do laço magnético, basta voltar com o mouse e ir teclando Delete para apagar os pontos. E vamos refazer a seleção. E concluímos onde começamos. Se o objetivo é permanecer com a área selecionada, mais uma vez deveremos inverter a seleção. Se você não quiser utilizar o menu Selecionar, use o atalho Shift Ctrl I. Agora tecle Delete e o fundo será removido. Ctrl D, cancela a seleção. Próxima ferramenta, Seleção rápida. Escolhemos uma nova imagem. Esta ferramenta é composta por um pincel de seleção. Você pode aumentar ou diminuir o diâmetro desse pincel utilizando as teclas colchete. Vamos pressionar o botão do mouse e vamos selecionar a área desejada. Será necessário diminuir o diâmetro do pincel para pegarmos as partes faltantes. Dessa vez nós iremos duplicar a figura. Ctrl J. Foi criada uma nova camada a partir da seleção. Com o auxílio da ferramenta Mover, nós iremos mover a figura desejada.
Próxima ferramenta, varinha mágica. A ferramenta varinha mágica seleciona áreas parecidas na sua imagem. Note que toda essa área branca tem a mesma tonalidade de cor. Portanto, em qualquer ponto que eu clicar aqui, toda a área branca será selecionada. Vejamos. Se o objetivo aqui é remover o fundo branco, então não há necessidade de invertermos a seleção, pois o próprio fundo branco está selecionado. Vamos teclar Delete. Cancelamos a seleção. E vamos relembrar um pouco das ferramentas aprendidas nesta aula. Ferramenta Mover permite mover, girar, inclinar, criar perspectiva, além de redimensionar a imagem selecionada. Letreiro retangular. Letreiro elíptico. Laço. Laço poligonal. Laço magnético. Seleção rápida. Aumentar ou diminuir o diâmetro do pincel. Varinha mágica. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!